Olá pessoal, nessa aula 3 a gente vai trabalhar com a constante de Avogadro. Exercício 3A1. Se liga no enunciado. Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? O enunciado dá a massa molar do carbono, 12 gramas por mol, e também fornece a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 por mol aproximadamente. Então, iniciando pela equação química, o enunciado diz que o gás carbônico é obtido, substância que é obtida é formada. Logo, o gás carbônico, CO2, atua como produto da equação química. O CO2 vai ser formado a partir da queima completa de carbono puro. Então, o carbono puro está queimando, está reagindo. Carbono é o reagente da equação química. E temos que lembrar que toda reação de combustão tem a participação do comburente, que é o gás oxigênio, O2. Note que a equação química já está balanceada. Do lado dos reagentes tem um átomo de carbono, do lado dos produtos só tem uma fórmula de gás carbônico e cada fórmula tem um átomo de carbono. Do lado dos reagentes tem apenas uma fórmula de gás oxigênio e cada fórmula tem 2 oxigênios. Do lado dos produtos, cada fórmula tem 2 átomos de oxigênio. Assim, a equação química já está balanceada. Escrevendo a primeira linha da nossa regra de 3, a partir do enunciado do exercício. Então a pergunta é: quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas? Então esse é o nosso X, a nossa incógnita. Então eu venho e escrevo aqui, debaixo do CO2, N moléculas de CO2. Eu coloquei N porque N representa justamente o número de espécies que o enunciado quer que a gente calcule. Em seguida, ele dá um outro dado, 4,8 gramas de carbono puro. Vem aqui debaixo do carbono e coloco 4,8 gramas de carbono. Primeira linha obtida. 4,8 gramas de carbono, quando reage completamente, vai formar quantas moléculas de CO2? É o que ele está querendo que a gente calcule. A segunda linha da regra de 3 vem da equação química balanceada. Então, notem que quando 1 mol de carbono reage completamente, é formado 1 mol de CO2. 1 mol, no caso do CO2, é formado por moléculas. Eu coloquei aqui 1 mol de moléculas de CO2. Então, obtidas essas duas linhas, percebam que as unidades de medida não estão compatíveis. 4,8 gramas está para uma quantidade de moléculas e aqui é mol está para mol. Então a gente vai ter que fazer uma adequação. Essa coluninha a gente vai ter que deixar em uma única unidade de medida e essa coluninha também em uma única unidade de medida. Eu vou optar por converter 1 mol de carbono para grama. Então, iniciando por 1 mol de carbono, temos que recordar que para converter mol para massa é necessário saber a massa molar da substância, que é a massa de 1 mol. A massa molar do carbono foi dada no exercício, 12 gramas por mol. Fazendo a interpretação, 12 gramas por mol significa que 1 mol de carbono equivale a uma massa de 12 gramas de carbono. Então basta vir aqui e substituir o valor. Pronto. A gente fica aqui na primeira linha com 4,8 gramas de carbono e na segunda linha com 12 gramas de carbono. As unidades estão compatíveis. Agora, fazendo a conversão, 1 mol de moléculas de CO2 para mol de CO2. Tem que tomar cuidado, que 1 mol de moléculas não é uma molécula apenas, é uma quantidade absurda. Para a gente entender isso, a gente tem que relembrar a definição de constante de Avogadro. Então, a constante de Avogadro nada mais é do que o número de espécies correspondente a 1 mol.
Então o valor da constante de Avogadro é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 por mol para cada mol. Isso significa que 1 mol de qualquer espécie corresponde a 6 vezes 10 a 23 espécies. No caso, essa espécie é o CO2. Essa substância é formada por moléculas. Então, 1 mol de CO2, 1 mol de moléculas de CO2 corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Então, basta vir aqui e fazer a substituição. 1 mol de moléculas equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora sim as unidades estão compatíveis. A gente tem uma coluninha aqui em grama e essa coluna está na unidade de medida moléculas. Basta a gente fazer o que? A nossa regra de 3. Fazendo a divisão, então, 4,8 gramas de carbono dividido por 12 gramas de carbono e igualando com N dividido por 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Na hora de fazer a divisão, antes de fazer a divisão, eu já vou cancelar aqui. Grama de carbono dividido por grama de carbono dá 1. Então vai ficar dessa maneira. 4,8 dividido por 12 igual a N moléculas de CO2 dividido por 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como a gente precisa calcular o valor de N, 6 vezes 10 a 23 tem que ser passado para o outro lado. Como ele está dividindo o N, ele vai passar multiplicando. Vai ficar dessa maneira. 4,8 sobre 12 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Note que em cima só tem multiplicação e embaixo também só tem multiplicação. Aqui é 6 dividido por 1, 10 a 23 dividido por 1. Então, simplificando, eu vou fazer o seguinte. Como só tem multiplicação em cima e multiplicação embaixo, eu posso fazer a divisão por partes, simplificando. 6 dividido por 6 dá 1. Eu tenho que pegar um valor no denominador e também dividir por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. Em seguida, 4,8 dividido por 2 vai dar 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Esse é o resultado final. Outra forma de resolver o exercício. A gente poderia ter convertido 4,8 gramas de carbono para mol. De que maneira? Bastava dividir 4,8 pela massa molar do carbono. 4,8 dividido por 12 daria o valor em mol de carbono. Essa coluninha ficaria em mol. Só que, aqui também está em mol, só que, em vez de a gente calcular diretamente o número de moléculas, a gente calcularia o número de mol de moléculas. E aí, numa segunda etapa, seria necessário fazer a conversão mol de moléculas para moléculas. É uma outra forma de resolver o exercício. O exercício 3A2 é para vocês fazerem. No caderninho tem várias dicas para vocês. E também tem a resposta desse exercício. Bom, chegamos ao fim dessa aula 3 e na próxima aula a gente vai trabalhar com volume. Um abraço a todos e até a próxima aula.